com a gente, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô bem. Vamos falar sobre o reajuste dos planos de saúde. Eu tô bem que meu plano de saúde não reajustou demais. Não? Não. Ainda tá tranquilo? Tá sussa. Sabe que subiu muito mais que a inflação, né? É, o meu não subiu. Não? Que bom, que bom. Finalmente. Finalmente. Não, veio já um reajuste esse mês. Finalmente. E não subiu. Porque a inflação tá em 4, Kátia, e de repente deram um reajuste agora de 13,55. Que é muito muita alto. Coisa, né? Muita coisa, muita Agora, coisa. lembrar, gente, que tem a nova lei, que não é tão nova assim, mas que muita gente não sabe, as leis para os planos de saúde, Exatamente. que eles não podem aumentar como aumentavam antigamente. Não. A tia hoje falou, mas quando muda de faixa etária aumenta bastante. Mas dá pra entrar com ação judicial se a operadora de saúde se recusar e, no mínimo, reduzir bem esse percentual, porque a justiça tem dito, é abusivo esse tipo de reajuste. E se é abusivo, a gente não pode aceitar. É porque as pessoas, os planos de saúde tendem a expulsar os consumidores que estão ficando um pouco mais idosos, né? E isso é ilegal, sem dúvida nenhuma, é possível questionar isso. Vamos para as perguntas, que toda vez que a gente fala que vai comentar aqui, tirar as dúvidas sobre o plano de saúde e seus direitos, é uma coisa absurda. Ó, a Suelen foi a primeira. Vi pela TV que a ANS autorizou um reajuste de 13,55%, mas meu plano de saúde subiu muito mais. Em torno de 20%. Esse reajuste não é abusivo? Vamos lá, vamos esclarecer a Suelen o seguinte. Suelen, esse reajuste que você sofreu, o reajuste do plano da ANS se aplica automaticamente aos planos individuais e familiares. Tá. Se o plano dela for empresarial ou coletivo por adesão, esses feitos via entidades de classe, etc., pode ser que não se aplique automaticamente. Mas veja, está muito distante uma coisa da outra. De 13,55 para 20? Para 20 é muita coisa. Então aí pode fazer o quê? Questionar isso na justiça, procurar o PROCON, procurar juizado especial civil, advogado, defensoria pública se não tiver condição de pagar advogado, OAB, mas tem que questionar. Tá diferente, tá muito discrepante isso aqui. Agora, Elton, você falou de plano individual familiar. Vocês já repararam que a maior parte dos planos de saúde não aceitam mais? Exatamente. Tem que fazer parte do grupo, que foi o que você disse, ou um plano empresarial. Exatamente. Eles pararam de vender justamente porque eles perceberam, Kátia, que estes planos de saúde, eles podem reajustar muito mais. Então, eles pararam de incentivar. E, claro, a ANS não tem agido e o Ministério Público também não tem atuado para coibir esse tipo de abuso. Isso é uma pena. O lesado é o consumidor. Mais uma vez. Mais uma vez. Sempre a gente que se lasca, né? Sempre somos nós que pagamos o pato. Sempre. Então. Mas a gente não pode aceitar isso, tem que ir atrás dos nossos direitos. Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Da Fabiana. Contratei um plano de saúde via pequena empresa em que eu e meu marido temos, tá? Na apólice, estamos apenas nós, da família, mas estou sufocada com este aumento. Embora seja um plano empresarial, como todos são da mesma família, não é possível aplicar os reajustes do plano familiar? É possível discutir sim, tá, Fabiana? É possível fazer essa discussão porque, veja, embora seja um plano empresarial, é muito nítido aqui que é a mesma família. Sendo a mesma família, é um falso empresarial, né? Quer dizer, como não vendem mais plano individual, como estávamos dizendo... Quem tem uma empresa tem que fazer Exatamente. assim. A mesma família foi lá e ingressou nesse plano. A justiça tem olhado para isso com bons olhos. Dito o seguinte, veja, não é pelo simples fato de que é um CNPJ contratando que eu posso aplicar um reajuste tão alto. Então eu posso ir lá e fazer esse questionamento com relação a isso. E eles aceitam? Aceitam. A justiça tem dito o seguinte, ou o plano de saúde prova que é preciso ter um aumento de 20%, de 30%, ou então vai anular e vai aplicar o que a ANS determinou para o plano individual. Tá? Então, ou o plano de saúde faz a prova na ação de que, olha, tem mesmo aqui que reajustar isso aqui, senão não equilibra as contas. Ou então vai aplicar a individual da ANS. Tá. É possível. A gente tem que pagar plano de saúde é um absurdo. É. Porque pela Constituição é um direito do cidadão. Exatamente, Kátia, a saúde já não funciona. E agora a gente está com alguns problemas, porque tem decisões judiciais suspendendo o fornecimento de alguns medicamentos, a justiça é lenta, está prejudicando bastante a população mais carente. Então, espero que os iluminados lá de Brasília possam decidir isso rapidamente, porque muita gente está sofrendo. Gostei dos iluminados. A gente espera que eles sejam iluminados. Que eles sejam mesmo, né? Vamos ver mais uma? Adelino, meu plano de saúde é bem antigo. O convênio fala que eu não estou de acordo com a nova lei, por isso não tenho direito a uma série de exames. Isso é normal? A quem recorrer? Adelino, não é normal esse tipo de coisa. Embora a Agência Nacional de Saúde vá dizer assim, eu não tenho o que fazer porque eu só posso regular os planos de 98 para cá. A Justiça entende o seguinte, Kátia, todo plano de saúde, ele se renova automaticamente de ano em ano. Sim. Tanto é que sofremos os reajustes de ano em ano. Então, se meu plano de saúde é renovado de ano em ano, significa dizer
dizer o seguinte, eu estou de acordo com a lei. Todo santo ano meu plano de saúde renova e eu não tenho como renovar um plano deixando ele velho. Então, é inadequado isso. O PROCON, a Justiça, a Defensoria Pública, todo mundo pode ajudar a resolver uma questão como essa, tá? Então tem que buscar ajuda Tem que buscar ajuda, mas não tem essa questão de diferenciar a lei antiga, a lei nova. Tem que aplicar. Lei é lei, né? Lei é lei. Vale para todo mundo e a lei é de 98, né? Já deu tempo de todos os planos estarem adaptados a isso. Não tem nenhum problema. Vamos ver mais uma? Maria Aparecida, este mês quase caí de costas porque meu plano de saúde aumentou 89%. Só porque completei 59 anos. Isso é um absurdo. Não sei se desisto ou o que faço. Desistir não dá, né? Não dá. Maria Aparecida, vamos tentar dar uma luz, então, com relação a isso. É extremamente importante analisar o contrato. O contrato, Kátia, é o contrato inteiro mesmo. É preciso que a pessoa ligue no plano de saúde se não tiver, peça uma segunda via, porque nas cláusulas do reajuste que ela sofreu, a gente tem que ver ali uma tabelinha que tem nesse contrato. A gente faz uma soma desses valores que estão lá e consegue tirar o valor exato que pode ser aplicado. Aí entra com ação e a Justiça faz o quê? Ela reduz esse percentual. Mas na nova lei, na mudança de faixa etária, eles podem cobrar uma? O que acontece? Com 60 anos ou mais, a lei diz que você não pode. Mas o que os planos de saúde espertamente fizeram? Eles anteciparam esse reajuste para os 59 para escapar dessa norma. Como eles estão tentando escapar disso? Desonesto. Não tem uma palavra mais leve. Não tem, Kátia. E a Justiça tem permitido alguns reajustes até altos. Mas, claro, esse de 89 não. É possível reduzir bastante isso aí. É possível. Mas quem tem 60 anos ou mais não pode sofrer o reajuste que a gente chama de mudança de faixa etária. É só o anual. Mas, espertamente, os planos de saúde anteciparam isso. Eles tiraram o de 60 para depois e anteciparam para o 59. Mas só tem esperto, porque, desculpa o termo, tem tonto. Exatamente. E nós não somos os tontos, mas os nossos governantes fingem que não enxergam certas coisas. São coniventes com mas isso. Mas, com a parte deles, eles enxergam muito mais do que deviam, Exatamente, né? Exatamente. E a gente tem sérios problemas na área. É preciso que o Congresso se debruce um pouco mais sobre isso. Mas eles só vão fazer isso se a gente começar a apertar. A reivindicar, a cobrar, a mandar e-mail pro deputado. Mas do jeito certo. Do jeito certo, concordo. Essa é uma questão importante. Não é a gente saindo quebrando tudo, porque isso só mostra o quanto que a gente age da forma errada. Claro. É a gente usar a lei a nosso favor. Nós não podemos perder a razão, não é? Verdade. Nós temos que usar a lei em nosso favor e exercer nossos direitos. E quando a gente ultrapassa o limite do meu direito, do seu direito e o direito do patrimônio alheio, a gente está perdendo uma razão que é uma razão tão clara que a gente não pode entrar nessa. É verdade. E muitas vezes a gente vê que as pessoas vão por impulso e perdem o seu maior direito, que é de provar o quanto que você está fazendo a coisa certa. É verdade. Não é? Tem que tomar cuidado, mas agir pelo meio legal, né? É meio legal. Reclama nos meios legais, entra com ação, questiona essas questões todas, mas não se exacerbe. E quanto mais a gente entrar com ações, mais a gente pressiona para que eles façam a coisa certa. Exatamente. Existe outra forma de pressionar? E é o seu direito. Você só está exercendo o seu direito. Tem gente que até fala para mim, eu não vou ser prejudicado se eu fizer uma ação judicial? Em absoluto, em hipótese alguma. Tá? Pelo contrário, o que eu vejo na prática é que o plano de saúde às vezes fica até mais esperto com aquela pessoa. Ele diz, eu não vou negar tal coisa, porque se eu negar às vezes... Ele entra com uma ação de novo. Né? E aí meu custo aumenta. Então, já faz a liberação disso logo. Gente, começa a se conscientizar disso. É importante. Tá pagando, não está sendo oferecido o que você paga, entra na justiça. É importante. Não tem que ter preguiça, falar assim, mas vai demorar tanto. É o seu direito. Então, até porque, Kátia, essas ações judiciais, na maioria das vezes, elas são feitas com um pedido de liminar, que a gente chama. É uma tutela antecipada de urgência. Rápido, resolve rápido. Em São Paulo, às vezes, em 48 horas, você consegue uma decisão. É muito rápido. E não 2, 3, 5, 10 anos, como muitas vezes você de casa tem. Não necessariamente. Né? Vamos ver, mais uma. Arnaldo, meu plano de saúde foi cancelado, dizendo que o convênio não tinha mais interesse em continuar com este contrato. Felizmente estou bem de saúde, mas achei abusivo isso. Acha que consigo reverter esse cancelamento na justiça? É possível. Kátia, isso aconteceu comigo, inclusive, há uns anos atrás. Aconteceu. Com a sua mãe também. Foi. Olha que absurdo, né? Acontece muito. É assim, todo santo dia a gente ouve alguém falando esse tipo de coisa pra gente. Hoje, a Justiça tem dito o seguinte, um plano de saúde só pode cancelar um contrato, seja coletivo por adesão ou seja o empresarial, se ele oferecer àquelas pessoas que têm plano de saúde o individual.
Então, o plano de saúde que estiver querendo fazer esse tipo de jogada, ele pode ser, inclusive, prejudicado, além de manter o plano, agora transformar esse plano no individual, tá? Porque o plano individual, vamos lembrar, ele não pode ser cancelado de forma alguma. Ele só pode ser cancelado por fraude, um plano de saúde qualquer. Ele pode ser cancelado por fraude do consumidor, o que esperamos que ninguém faça, ou inadimplência maior que 60 dias. Se eu ficar devendo... Mais que 60 dias, tudo bem, aí pode tudo bem. cancelar. E detalhe, mesmo para cancelar com mais de 60 dias, tem que notificar o consumidor antes e provar. Eu notifiquei e avisei o consumidor. Agora, você falou uma coisa importante. Não pode fraudar. Não pode. E a gente vê que, às vezes, as pessoas muito mal intencionadas acabam fazendo isso também. Sim. E aí, acabam tendo que arcar com um processo na justiça, né? O plano de saúde é cancelado, é crime, pode ir para delegacia, isso pode virar uma ação penal contra a pessoa, não vale a pena. Não vale a pena. E não é certo. Exatamente. Se a gente briga pelo correto nesse país, vai você fazer o errado para Temos que dar o exemplo. Vantagem. Temos que dar o exemplo, verdade? não é? Vamos ver mais uma. Então, Arnaldo, vai atrás dos seus direitos, tá? Caroline, tem uma doença autoimune e meu médico prescreveu um remédio bem caro. Meu plano de saúde diz que, como isso é ministrado em ambulatório, eu só teria direito se estivesse internada. O que a lei diz em meu favor? Caroline, isso não é verdade. Não importa se você está internada, essa questão é irrelevante para a lei. O que é relevante é que haja uma prescrição. Se você tiver um plano de saúde com cobertura ambulatorial, que seja num caso como esse, já é possível fazer o custeio desse medicamento, tá? Às vezes, vamos dizer assim, mas esse remédio não está no rol da ANS, Elton. Não tem problema nenhum não estar no rol da ANS, tá? O fato de não estar no rol da ANS só significa que o plano de saúde tem que custear, que a gente precisa do contrato da pessoa e entra na justiça e faz o plano de saúde custear. Kátia, toda doença que tiver listada, que tiver código CID, quando o médico coloca lá aquela sigla, toda doença que tiver lá, o plano de saúde tem que custear. É o que diz a lei. Se eu cubro a doença, eu não posso excluir o tratamento daquela doença. É incompatível uma coisa com a outra. Mas se você cobre a doença, subentende-se que você está cobrindo o tratamento. O tratamento também. Senão eu tô ao mesmo tempo... legal, Elton, você está com essa doença. Estou aqui do teu lado, mas não te dou nada. Mas não te dou tratamento. Isso acontece, cara. Você acredita que tem gente que reclama pra mim que o contrato às vezes cobre câncer e tem plano que fala assim, mas a quimioterapia eu não cubro? Mas isso a quimioterapia não é o tratamento com câncer? Exatamente. Como é que eu posso dissociar uma coisa da outra, não é? Então. É impossível fazer isso, mas os planos de saúde fazem. A questão é não se desesperar. É entrar com ação judicial, se for o caso, reclamar no PROCON, reclamar na Agência Nacional de Saúde para pressionar a operadora. Tem que fazer eles fiscalizarem os planos de saúde. Então, Caroline, entre com uma ação. Entre com ação. É o seu direito. Essa questão de que um remédio está caro, um remédio é de alto custo, não tem nenhum problema com relação a isso. É para isso que a gente paga plano de saúde, não é? Então. Fosse barato o tratamento, nós iríamos lá e custearíamos o tratamento. Mas são tantos os países que você não paga nada de plano de saúde. E tem um atendimento fantástico. E quando você paga, os meus sogros moram em Portugal, paga 60 euros para duas pessoas com mais... Um com 60 e pouco, outro com 76 anos e mais o filho de 30. Você sabe que eu estudei em Portugal, Kátia? E o primeiro-ministro da Inglaterra, uma vez, do Reino Unido, esteve em Portugal passando férias, ele sentiu uma dor de ouvido e ele procurou um serviço de saúde público em Portugal para ser atendido. E eles ficaram orgulhosíssimos desse sistema. E olha que interessante, um político usa o sistema de saúde público lá. Na verdade, devia ser lei aqui no nosso país. Assim sempre, não é? Eu acho que o político devia usar o sistema de saúde que ele entrega para o povo. Claro. Ele devia colocar os filhos dele na escola que ele serve para o povo. Claro. Andar no transporte público que ele oferece para o seu povo, porque se ele oferece é porque ele pode te oferecer o melhor. Claro. Então, se é o melhor, usa também. Claro. Devia ser assim sempre, não é? Devia ser uma lei. Até para eles darem exemplo. E para eles sentirem o que o povo passa e melhorarem então o sistema. Muitos países não é assim que acontece? Sim. E os salários são pequenos. Sim. Não é um salário absurdo com um monte de vantagem. Então, isso tudo é para a gente começar a analisar. Dá uma busca depois num site e veja a situação como é de saúde, outras econômicas em outros países, para a gente ter um comparativo, né? Quando eu brinco com os meus amigos portugueses, a quantidade de assessores que tem um deputado, eles falam para mim, mas isso é um ministério, isso não é um deputado, né? Olha quanta gente esse cara tem assessorando ele. E em Portugal, se paga esses 60 euros, mas porque o médico vai na sua casa. É verdade. O médico é público. E aí você paga isso, porque aí se você tiver ruim, ele vai na sua casa. É verdade. E vai médico, depois ele vem fazer a visita de retorno. O Pedro Cardoso, inclusive, aquele ator, disse recentemente essa questão, né? Que lá ele consegue ter um atendimento muito bom e que pagar alguma coisa lá é um luxo, no final de contas. É na sua casa, exatamente. coisas, eu quero ter mais o sistema de saúde pública funciona e funciona muito bem.
Isso é essencial. Se funciona em outros lugares, é só a gente ver o que a gente tem que aplicar aqui. Pode funcionar, né? aqui também. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Elton Fernandes. Lembrar, gente, tá tendo problema, não importa com o que, você acha que é injusto o que estão fazendo, busque um suporte de um advogado. Ah, não tem dinheiro para pagar? Tem a Defensoria Pública. Tem a Defensoria Pública, né? Exatamente. Pode ir na OAB e pedir para a OAB se a OAB pode indicar, não tem nenhum problema. O problema é a gente ficar quieto, porque aí não vai ter solução nunca. O site www.eltonfernandes, Fernandes é com S no final, .com.br, eltonfernandes.com.br. Obrigada mais uma vez. Eu quem agradeço. Obrigada. Muito obrigado.